Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Bom domingo. A paz do Senhor já está dando, amém? Paz do Senhor. Estávamos tentando aqui abrir a live, irmãos. Eu não sei o que está acontecendo. Até falei com os nossos irmãos, que os irmãos estão aí dizendo: irmãs Anjos, cadê as lives? Cadê os vídeos? Como é que está as meninas? Como é que está vocês? Irmãos, estamos bem, tá? Estamos aqui na dispensação do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre bota isso na sua cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem amado a Deus? Você tem zelado, né, pelas coisas na sã doutrina? Você tem se comportado como um verdadeiro cristão nesse mundo de treva? Como diz a palavra do Senhor Jesus, porque o mundo jaz do maligno, né? Nós que devemos ser a diferença nesse mundo de treva, né? Nós somos, irmãos, o sal e luz nesse mundo, viu? Irmãos, ainda agora eu cortei aqui um pedacinho de carne. Jazinho, eu vou mandar o Isaí ali arrancar ali uns pedacinhos de macaxeira que nós plantou já tem mais ou menos um ano. Desde quando nós compramos essa casa, a gente plantou nesses pedacinhos de macaxeira. E deixa eu afastar pra cá pra ficar melhorzinho o vídeo. E aí eu vou estar botando esse pedacinho de carne no fogo. Vou mandar ele arrancar ali, vou pedir, né? Vou mandar não, que eu não mando nele. É o jeito de falar. E vou pedir pra ele estar arrancando ali uns pedacinhos de macaxeira pra estar cortando. E quando a carne estiver pronta, né, molinha, eu jogo um bocado das macaxeiras dentro pra dar um caldinho, né? E eu, irmãos, estou bem, tá? Minhas filhas estão bem, graças a Deus. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas, tá? Sim. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Marta, lá de Canindé, Ceará, né, Isaías? É, Ceará. Lá de Canindé, irmã Marta, um cheiro, um abraço, que Deus te abençoe, obrigado pelas orações. Como é que ela chama o esposo dela? Eu acho que é Edson o nome dele. É, não, ela chama ele de... Edson. Assim, eu esqueço do nome dele, irmãos. E o Isaías tá aqui, irmão, na leitura dele, todo dia o Isaías tá aqui, ó. O Isaías come mais Bíblia do que ele, irmãos, não vou mentir, né, que eu não sou hipócrita. Eu leio a palavra do Senhor Jesus, aí quando dá fé eu boto ali de lado, depois eu vou, pego, né, a palavra, leio mais um pouquinho. Mas a gente que é dona de casa, irmão, mesmo eu estando operada, o Isaías vai fazendo mais grosso dentro de casa, o mais pesado, né, porque eu tô com, acho que é 18 dias hoje, irmão, 18 ou é 19 dias de resguardo, né. As meninas estão bem, estão respirando, né, irmãos, bem, estão engordando, estão bonitinhas, não parece nada comigo. Só as mãos e os pés. Mas o resto é tudo do Isaías. São branquinhas, irmã, coisa mais bonitinha de mamãe. Mas estão bem, viu? Graças a Deus. A gente todo dia tá lá. Como vocês sabem, a gente já fez os vídeos, já mostrou. Mas como eu falei, eu não vou estar mostrando, nem expondo as minhas filhas, porque eu recebi vários recados da parte de Deus, usando pessoas de longe, tá? Aqui no canal mesmo. Porque assim, que tem e mandou gente, vigiar, tá? Né, filha? Porque tem gente que diz que gosta da gente, mas na verdade não gosta. Até a própria, assim, eu vou dizer que até o próprio pessoal da nossa família mesmo, tem deles que não gosta da gente. Não quer ver o bem dos outros, a felicidade de ninguém, né? Pegar ali a cadeira pra tu. E assim, até a irmã Zumira mesmo, que é a nossa mãe na fé, que ganhou nosso Pai Jesus, falou. Mandou vigiar, Mandou vigiar pra não estar filmando e nem postando ela no Face, nem nada, filmar em nada. Somente no YouTube. No YouTube. Deixar elas crescer, depois de que elas tiver com um ano, por aí assim. Aí é que nós começamos a mostrar mais, primeiramente ora nela, né? E repreende o mal, o olho gordo, a inveja na vida delas e cobre com o sangue de Jesus, está guardado. Então assim, nós só vamos mostrar ela mesmo, meus irmãos, depois que elas tiver com um ano, já aqui dentro de casa andando. Não, entendeu? Com um ano não, com um ano já é demais aí. Não, mas assim, com um ano, minha filha. Eu quero filmar, irmãos, assim, a gente tirando elas lá do hospital. Tipo assim, cada uma vai estar no seu bebezinho conforto, mas isso aí, ó, é muito jejum, é muita oração para poder a gente esperar uma confirmação da parte do Senhor. É porque o vídeo, eu quero que a imagem fique assim. Vou pegar a cadeira para tu sentar. Quando tu for, às vezes a imagem que vai ficar no vídeo vai aparecer só nós. Depois vai lá buscar. Então, irmãos, é assim, Deus usou irmã Marta, né, de Canindé, Deus usou a irmã Zumira, Deus usou pessoas, né, que falou que tem pessoas que estão como plateia, né, irmã Elisângela, tem pessoas que estão como plateia, tem pessoas que estão sentadas até de sofá da sua casa, todo dia olhando para ver se tem um vídeo da senhora, vendo o que a senhora vai postar de desgraça,
entendeu? De coisa assim errada, não é errada, como que diz, aí me ajuda. Não sei. Postando ali uma derrota, postando ali um acontecimento que me abale. Tem pessoas esperando isso, e não que é bom da gente, entendeu? Então Deus mandou vigiar e a gente tem vigiado muito, irmãos. E assim a gente tem visto o desenvolver delas bem, entendeu? Então assim, o que eu trago às vezes pro canal é só isso, elas estão bem e ponto. Sabe, irmãos? E os que eu tenho mais intimidade no meu WhatsApp, porque tem muita gente no meu WhatsApp de fora do Brasil, muita gente de fora. Eu vou temperar a carne. Tá temperada. Tá temperada, mas eu vou cortar aquela cebola bem ali, ó, dentro ainda. E assim, irmãos, o Isaías vai trazer hoje uma palavra, né, para os nossos irmãos. Tentei abrir a live, não sei o que tá acontecendo, que eu não consegui abrir ela hoje. Não sei se é minha internet. Tem alguma coisa que... Não, mas a internet aqui tá boa, não sei o que não. Tem alguma coisa ali tentando impedir dela... Eu abri a live, porque a live, irmãos... A live é bom porque a gente pode interagir. A gente conversa com os irmãos. Os irmãos estão ao vivo com a gente. Os irmãos vai ali comentando, falando. É bom, assim, que é bom que pelo menos tá interagindo com os irmãos, falando com os irmãos. Assim é bom, é melhor. Entendeu? E aqui não, na filmagem não. Você filma, fica ali como se fosse ali aquela imagem só assim. Mas é bom que a gente tá... Os irmãos estão ali, estão comentando alguma coisa, olha, interagindo, entendeu? O tempero hoje é cebola, ó. E é assim, meus irmãos. Temperei com um pedacinho de carne. E aqui vocês estão vendo aí, meus irmãos, ó, aqui é uma Bíblia de estudo aberta. E aqui é outra, essa aqui a Elisângela me deu de presente. Essa Bíblia aqui, né, que é a do... Isso, há muitos anos atrás. É, faz... Acho que ela tem mais de ano mesmo que ela me deu essa Bíblia aqui. Essa daqui é outra que eu tenho, que eu... Ainda tô inchada, viu, irmãos? Não vai ligando pra minha gordurinha não, viu? E eu sempre gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler assim, uma aberta e outra... Todas duas abertas, mas eu lendo aqui e ao mesmo tempo lendo nessa outra aqui, para ver qual a diferença da palavra desta Bíblia para outra, para me ter, pelo menos assim, ter o diferenciar de algumas palavras e eu saber... falar a respeito, porque muitas das vezes aqui uma Bíblia diz uma palavra e outra tem outra interpretação. Tem outra tradução. Aí eu quero saber diferenciar uma da outra, para me saber explicar, falar o que está dizendo numa e o que está dizendo noutra. Geralmente é assim, né? Tem algumas Bíblias que tem algumas palavras diferentes uma da outra, mas é bom você estar sempre lendo, estudando e tendo conhecimento, porque cada dia que a gente lê a Bíblia, a gente está tendo conhecimento. E você está se enchendo de Deus, da palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá no livro de Romanos que a palavra de Deus é poder de Deus. O Evangelho é poder e a palavra do Senhor é poder. Eu quero aqui também, irmãos, agradecer e louvar a Deus pela vida da nossa irmã Marilene, viu? Que a gente estava conversando ainda agora aqui no Zap, né? Ela tanto conversando com o Isaías como comigo, a gente conversa bastante. E tem pessoas, irmãos, que pegou meu contato no YouTube... que eu tenho verdadeiramente um amor, um carinho, e essas pessoas têm pra comigo, e são pessoas de Deus. Porque, irmãos, é assim, né, Isaías? Quando os que estão perto de você não intercedem, não lhe ajudam em nada, Deus levanta de longe. É o que tem acontecido na minha vida e na vida do Isaías, porque o que eu tô vivendo, irmão, os que estão perto não estão me ajudando, não. Não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente, ajudando, intercedendo em oração para com as nossas filhas, para com a gente, porque às vezes, irmão, Deus permite nós entrar em tanta batalha, em tanta coisa, guerra, aflição, até momento de angústia, porque tudo que eu estou vivendo com Isaías, eu pensei que eu não ia viver. E por que que Deus permite? Para me levar, irmãos, até mesmo para dentro da UTI, porque lá dentro da UTI, até o povo da UTI, os técnicos, as enfermeiras, os médicos, vê Deus na vida de Isaías e vê Deus na minha vida. Olha, rapaz, vocês dois são diferentes. Vocês são crente. Aí o Isaías diz assim, eu sou servo de Deus. Ele não diz lá dizendo, eu sou um pastor. Não. Eu sou uma missionária. Não, irmãos, até porque, irmãos, Deus não está preocupado com título. Eu sempre falo isso. Deus não está preocupado com título. Deus não está preocupado com status. Ah, Isaías, se ele tem carteirinha de pastor, se ele não tem. Irmãos, Deus não quer saber disso, não. Deus está preocupado com o teu comportamento nos lugares onde Ele te permite ir. E Deus, Ele permitiu as minhas filhas nascer, né? O povo diz assim, ah, elas nasceram antes do tempo. Não, elas nasceram antes do tempo, não. Certo que elas nasceram de 7 meses, mas foi por permissão de Deus. Por quê, irmãos? Elas estavam em sofrimento dentro de mim.
E eu não sabia, eu descobri assim, rápido ali na hora. E foi lá mesmo no hospital. No hospital mesmo, num dia normal. Passei mal dentro de casa, fui pro hospital, achei que ia ser só examinada e tomar um remédio e ia vir pra casa. Mas não, já fui ali, foi internada, tomei a medicação pros pulmões delas. A médica lá, a doutora, falou que a Lisângela tava com início de... pré-eclâmpsia. De eclâmpsia. Entendeu? Ela tava com início já. Então tal que eu tava ali na mesa lendo Bíblia, isso foi um dia de domingo, não foi, filho? Foi. Foi numa quinta-feira eu comecei a passar mal, mas no domingo foi que eu fui pro médico. Eu tava aqui, como eu sempre gosto de fazer, né, toda manhã, um devocional com Deus, ali na palavra. Eu tava ali na mesa lendo, e a Lisângela cortando ali a carne aqui no... fazendo meus treinos dentro de casa, irmão, normal. Na pia. E eu dizendo para minha filha, não vai se esforçar muito aí não. Ela disse, não, tô fazendo só aqui mesmo a carne. Aí eu lendo aqui a Bíblia, quando ela disse que parou assim, ficou vendo umas estrelinhas assim, brilhando na frente dela assim. Que a gente vê quando a pessoa passa mal, a gente vê tipo umas estrelas espocando assim na frente. Eu pensei que era queda de pressão, irmãos. Aí, ó filho, eu tô vendo aqui umas estrelas aqui na minha frente e tonta. E era direto. Aí eu levantei ligeiro assim, lá da mesa, larguei, levantei assim. Aí fui lá onde ela e fiquei segurando ela. Eu digo, ó, não vai cair não. Falando pra ela assim, tem? Não vai cair não. Aí ela... Ficou, eu disse, não, tô melhorando mais um pouquinho, não, porra, agora bora tomar banho e embora pro hospital. E assim nós fizemos. E eu sou dura, eu não quero ir não. Aí quando chegou lá, a doutora examinou ela e perguntou, o que foi que você teve, assim, o que foi que... Aí eu, não, eu passei mal, comecei a ver estrela e ficar tonta. Aí a doutora logo em seguida examinou ela, mediu a pressão dela. A pressão da Lisângela também tava tipo oscilando, uma hora tava lá em cima, uma hora tava lá embaixo. E por causa da gestação, uma hora gemelar. tava lá em cima, uma hora tava lá embaixo, tipo oscilando a pressão dela. E assim depois normalizou, ela deu remédio pra ela e normalizou a pressão. Aí ela falou assim, ó, pois você já vai ficar internada. A Lisângela olhou pra mim. E ele ia pregar nesse dia, irmãos. Isso, daí eu ia pregar nesse domingo, eu ia pregar e fui. Foi, eu falei, vai pregar, meu filho. Aí ela ficou lá, eu vim aqui em casa, tomei banho, troquei de roupa e fui pra igreja lá e preguei. Aí logo em seguida que eu saí de lá, eu fui pro hospital lá pra onde ela. Aí ela já ficou lá, ficou chorando, falando que não queria ficar lá e chorava. E não, minha filha, mas é pro teu bem, pra ti e pras crianças, até o bem. Pra tu ficar aqui, pra ser... É melhor tu estar aqui do que tu lá em casa. Que lá em casa tu não tá sendo medicado, não tá sendo observado nem nada. E aqui não, tá sendo medicada, tá sendo observada. E pelos médicos, pelos enfermeiros, as enfermeiras. E vai ser melhor pra ti e pras crianças. Isso ela passou, acho que uma semana, não foi lá, internada. Isso, irmão, no domingo era 1h30 da tarde, ele ia pregar no culto de 6h30 da tarde, que ele ia pregar na igreja. Aí fiquei internada, isso era no domingo. Aí na segunda-feira de manhã já me encaminharam para ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, já foi detectado problema no cordão umbilical, já foi detectado pré-eclâmpsia e já foi detectado também a disfunção da placenta. A placenta não estava mais nutrindo as meninas. Nutrindo elas direito. E elas estavam perdendo peso. E a barriga da Lisângela também parou de crescer. Foi. Aí eu até desconfiei, digo, minha filha, tua barriga... E perdendo líquido em casa. Que era mijando direto, Zé. Eu mijava além do normal. Aí eu falei, minha filha, tua barriga parou de crescer. Aí eu desconfiei, né, que a barriga dela não tinha crescido. Aí quando chegou lá, que examinou e falou que a placenta não estava mais alimentando as crianças direito, eu digo, ó, tá aí o resultado da barriga não ter crescido mais, porque não estava alimentando ela o suficiente. Minha bichinha estava ruim, mas deu para livramento. Ela estava se alimentando pouco, não estava mandando nutrientes suficientes para elas crescer e engordar dentro da barriga dela. E assim, meu irmão, foi uma peleja grande, a Lisângela ficou internada. E o povo disse que não é de Deus, né? Essas coisas, mas Deus permite para levar nós para UTI, para pregar lá dentro também, irmãos. E eu ia pro serviço e não trabalhava direito, o pensamento todo tempo nela. E lá também no dia da pregação, não preguei assim direito, assim, eu falei até pro povo lá antes. Preocupado, né, irmãos? Antes de eu começar a ministrar a palavra do Senhor, eu falei pro povo, né, o que estava acontecendo. E tava meditando e deixei até de meditar na palavra por causa que eu tive que levar ela para o hospital. E assim aconteceu várias coisas de lá pra cá mesmo. É uma luta tremenda, mas nós vamos vencer, né? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então nós vamos vencer essas pelejas. É verdade. E assim, irmãos, eu pelejando para abrir a live, né? Como eu falei para vocês, porque na live a gente vê os irmãos entrando, vê os irmãos perguntando, vê os irmãos testemunhando. Irmãos, aqui tem irmãos aqui no meu canal, quando eu abro os comentários,
1000 comentários, 1500 comentários de pessoas falando. Irmã Elisângela, eu acho tão bonita a forma de, assim, do agir de Deus na vida de vocês. Eu me sinto edificada, porque às vezes a gente tem de tudo e eu vejo a labuta de você desde o assentamento. A irmã Marilene falou isso. A irmã Marilene dizendo assim, dizendo que viu naquele tempo lá no assentamento, fazendo um arrozinho ali, ela com quiabinho. Ela disse que viu a Elisângela catando assim os machistas, os quiabos, e era feliz. E ela disse que pegou aquilo para ela, rapaz, eu vou pegar esse bem aqui para mim e vou aplicar lá na gente. Tá vendo que eles lá, ó, passando luta, peleja. Muitas das vezes faltava alimento lá onde nós estávamos. Mas nós era feliz, entendeu? Eu tava até... Ela disse que nunca viu nós reclamar de nada, murmurar. Ela viu que nós não via assim, nós reclamando assim dessas coisas assim. E nós tava sempre felizes ali, entendeu? Alegre, né, irmãos? Nós tava sempre alegre ali, fazendo as coisas de Deus, indo para a igreja e tudo. Nós tava sempre felizes. Mas é assim, a gente tem que botar sempre Deus na frente dessa, assim, do problema atual que a gente tem. A gente tem que botar Deus e pedir, orar para Deus, pedir para nos fortalecer, nos dar graça, nos dar sabedoria, para saber suportar, passar aquela dificuldade ali, passar aquela dificuldade. Não, muitas das vezes, meu irmão, a gente não deve demonstrar que está insatisfeito, que está infeliz, porque o inimigo vai estar zombando de você. Você tem que estar alegre. Nós temos que estar sempre alegre na presença de Deus, entendeu? É dessa forma que nós temos que agir, tem que estar feliz e tudo. Mas muitas das vezes, meus irmãos, quando Deus abençoa você, realiza um sonho seu, muitas das vezes quando você está sendo abençoado, o seu próprio, que dizem ser o seu próprio irmão dentro da igreja vai se levantar, ou um da sua família que não é crente, que é descrente, vai sentir inveja e raiva, vai dizer, mas como que ele está sendo abençoado? Eu tenho mais tempo aqui do que ele, Deus fez na vida dele e não fez na minha. Deus tem a maneira de trabalhar na vida de cada um de nós, irmãos. Irmãos, eu vou agora cortar essas cabeças de cebola. Não, você disse que já tinha a palavra preparada e mandou abrir o vídeo. Então você vai, os irmãos vão ficar com os Isaías agora. E eu vou ficar bem aqui do teu lado. Eu vou dar a palavra, mas sabe, peraí, eu vou passar aquela passagem que fala que o Senhor... Aí, ó, tá vendo, irmãos? Para concluir, quando eu estiver lendo lá a passagem lá em João, eu vou ver... Desde onde quer dizer assim, abra a live, que eu tenho uma palavra para os irmãos. Ainda tem a palavra, ainda tá fazendo ainda. Mas a live, não, já tá marcada lá. Só que eu quero interligar os versículos lá do livro de João aqui para duas passagens do livro de Jeremias. Eu vou marcar bem que já vou ler aqui e vou marcar. E falar a respeito da palavra lá, que está lá em João. Acho que é pelo capítulo 14 e pelo 15. Lá tem as passagens que eu vou... Pois aí, procure. Vai falando aí que eu vou caçar bem aqui. Então, irmãos, é isso. Eu não sou de murmurar. Eu sou uma pessoa dura mesmo. Tem gente que fica do meu lado, que está do meu lado. Até irmãos assim de igreja, irmãos que convivem com a gente, né? Que tem aquela vida ali com a gente. É porque, Isaías, é assim. Como não é live, como é vídeo, às vezes o vídeo pode parar. Por conta que meu celular, a memória dele, irmãos, não é tão boa para aguentar um vídeo de 30, de 40 minutos, não. Então ele pode, se ele desligar aí a tela, a gente depois dá continuidade, tá bom? Então é assim, irmãos. O que eu tenho para dizer tudo que acontece na vida da gente é com um propósito. É o trabalhar, é a permissão do Pai, que é o nosso Deus, viu? E a Bíblia vai nos dizer que tudo também coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, independente do que tu vive, da maneira que tu vive, mas eu digo, viver na maneira que Deus quer, é viver na dispensação de Deus, viu? É viver na fiação do céu, é viver ligada com o Pai, irmãos. Porque Deus, irmãos, Ele deu o único Filho dele, por amor à humanidade, para todo aquele que nele crê, não pereça. Que o ser humano, irmãos, que nós, que somos casa espiritual, não venhamos a perecer. Às vezes por conta própria. Eu digo como, em que sentido? Às vezes a palavra está aqui em cima do rack, em cima da tua estante. E Deus, Ele quer falar contigo. Deus, Ele quer se revelar para ti. Tu tem a oportunidade de orar na madrugada, tu tem a oportunidade de estar dentro da tua casa, dobrar o teu joelho e orar, e às vezes tu não ora.
Às vezes tu não busca. Aí tu vive correndo atrás de profeta. Tu vive correndo atrás de campanha dos outros. 6 horas por nós. É os crentes 6 horas. Já viu esse palavreado, esse falar? Eu era assim. Eu digo eu não digo nem os outros. Eu era assim, irmãos. Eu dependia de oração dos outros. Não que a gente não dependa. É bom Deus levantar pessoas, porque Deus tem feito isso na minha vida, na vida do Isaías. Né? Deus levantou a irmã lá, a irmã Marta. Lá de Canindé, ela tem intercedido pela minha menina, ela tem intercedido por nós, e ela falou o chamado na vida do irmão Isaías e na vida da missionária Elisângela, que eu não me engrandeço porque eu sou missionário, o Isaías não se engrandece porque ele é pastor. Tem gente, irmãos, tem gente que nós sabemos quem são, tá? A gente só apenas ora para que Deus venha libertar essas pessoas, porque quem é verdadeiro cristão, ele não se levanta contra o próximo. Ele não cria contenda contra o próximo, ele não fala mal do próximo. Ele faz se alegrar com trabalhar na vida do próximo. Quando Deus está levantando, quando Deus está trabalhando no espiritual. Isaías, 21 minutos de live já, Isaías. Mas qualquer coisa nós pula e grava outro. Então é assim, irmãos, o que eu tenho para dizer? Fortalecei-vos na graça de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Porque hoje em dia, irmãos, tem muitos em cima do altar, mas não são de Deus. Eles dizem que é de Deus, mas eles não são de Deus. Tem pessoas que dizem assim, estou orando por ti, estou intercedendo por ti, mas eles não estão. Então o que eu quero dizer? Deus, ele quer se revelar para você. Deus, ele permite essas situações na vida da gente com um propósito, com experiência, que tu tem que passar para amanhã tu ter o que dizer. Olha, como que tu vai dar conselho para uma pessoa? Como que tu vai edificar a vida de outro se tu não teve as experiências próprias? Se tu não se levantou da madrugada para ter experiência com Deus, sabe? Então Deus, ele permite certas coisas na vida da gente, que às vezes vem angústia, vem o vento, mas tu não cai. Quantas e quantas pessoas estavam ao meu redor e dizem assim, ela vai cair, ele vai cair, eles não vão aguentar. Eu estou aqui firme, ó. E eu olho para a pessoa que falou, que amaldiçoou nós, que desejou mal. Tem raiva de nós. Hoje eu vejo o estado dessa pessoa. A igreja não prospera, a pessoa não prospera. Eu não estou dizendo prosperar isso aqui, não. Eu estou dizendo crescer espiritualmente. Eu estou dizendo, eu ver com os meus olhos, eu trabalhar na vida daquela pessoa. Eu não consigo ver. Por quê? Por causa da língua dela. Entendeu? Por causa da língua. Então a gente não tem que usar essa língua para amaldiçoar, para desejar o mal. Não, irmãos, ore. Ore pelo irmão, ore pela irmã. Amém? Continue aí, eu tô lendo aqui a palavra. Não, agora eu vou cortar a minha carne e você vai dar a palavra. Porque desde ontem, irmãos, que ele ó, prepara aqui a live, prepara aqui não sei o que, que eu vou trazer a palavra pros irmãos. Irmãos, olha a hora, que hora é essa? 1h da tarde, eu nunca botei foi nada no fogo. Eu vou estar bem aqui do lado do Isaías. Achei aqui a outra passagem, meus irmãos. Eu tô falando assim, mas é brincando com eles. Eu vou marcar aqui e vou dizer, meu irmão, tudo que, assim... A carninha tá aqui. A palavra do Senhor... Senta aqui, filho, tu fica cortando bem aqui, ó. Não, eu tô aqui, ó, aqui onde é que eu vou estar bem aqui atrás. Aí o Senhor fala que nós temos que meditar. Desculpa eu estar olhando aqui para a Bíblia e falando com você. Que eu estou marcando aqui. Essa é a naturalidade, pode. Aí o Senhor diz que é para nós meditar nessa palavra, meus irmãos, e guardar ela. A própria palavra do Senhor fala, que eu vou ler já, tá lá no livro de... Não demora muito. no livro de João, que o Senhor, aqueles que guardam esses mandamentos aqui, o Senhor Jesus ama, e o próprio Deus ama quem guarda esses mandamentos aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, nós temos que guardar ela. Jeremias fala que guardou a palavra do Senhor na tábua do coração dele, e é dessa forma que nós temos que fazer, meus irmãos. E aqueles que não guardam a palavra do Senhor e nem ouvem a palavra do Senhor, o próprio Deus chama a pessoa de maligno, entendeu? De maldito também. E o Senhor, meus irmãos, não escuta as suas orações. Que quem não guarda essa palavra, que não vive essa palavra, finge que vive, mas não vive essa palavra. Mostra para os outros, né? Quer demonstrar que é uma pessoa que vive, que é espiritual,
E aqui, meus irmãos, eu não estou me referindo a ninguém. Eu estou só apenas dizendo o que eu vejo, até dentro da própria palavra do Senhor fala. Eu estava lendo lá no livro de João, que os fariseus, os sacerdotes, os anciões naquele tempo que guardavam, que vivia lá dentro do templo, dizendo que eram homens de Deus e que guardavam os mandamentos de Deus, estavam mentindo eles. Porque quem guarda verdadeiramente essa palavra é o servo de Deus, que vive ela, medita nela, faz conforme está escrito, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que fazer conforme está escrito essa palavra, que o Senhor falou para Josué, meditar nessa palavra de dia e de noite e fazer conforme tudo está escrito nessa palavra. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. E agora aqui, ele está trazendo umas palavras bonitas para a irmã Marilene. Eu tava até... comentei aqui com a irmã Marilene, que tava falando com a Elisângela. Que é uma inscrita do canal, viu, é uma inscrita do canal. E vários que entram em contato comigo. Que o Senhor se agrada, meus irmãos, de quem guarda essa palavra, quem lê ela. Ó, quem medita nessa palavra de dia e de noite, tá fazendo conforme Deus manda. Porque quem faz isso está sendo obediente a Deus, a palavra dele, o mandamento que ele manda fazer. Que nós temos que ler nessa palavra, meus irmãos. Essa palavra aqui, ela é um escudo, uma proteção. E você também está se enchendo de Deus. Porque essa palavra de Deus aqui, meus irmãos, ela é um escudo. Ela lhe dá uma sabedoria que não é de Deus. Assim, essa palavra, ela lhe dá uma sabedoria que vem de Deus. Eu quis dizer assim, ela lhe dá uma sabedoria que vem de Deus. Nós temos que pedir, meus irmãos, sabedoria que vem de Deus, que vem do céu, da parte de Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que a sabedoria terrena, se não me fala a memória, isso está lá no livro de Tiago, se não me fala a memória, está no livro de Tiago, que fala que a sabedoria terrena, ela é animal e diabólica, a sabedoria terrena. Nós temos que pedir, meus irmãos, para Deus, nas nossas orações, nos nossos clamor, na nossa súplica, sabedoria que venha da parte dele, do céu. Entendeu, meus irmãos? É isso. Eu sempre digo para Elisângela que eu, assim, quando eu começo a ler essa palavra, meus irmãos, assim que eu começo, olha, antigamente, quando eu começava a ler a palavra de Deus, meus irmãos, me dava um sono tremendo. Olha, eu até fiz assim um teste. Eu pegava aqui a Bíblia e começava a ler. Não ia nem 5 minutos, eu já tava assim, olha, um sono, abrindo a boca, né? Abrindo a boca. Filha, me dá água bem ali. Pega bem a água pra mim, por favor. Aí eu começava a ler, dava sono. Aí eu largava a Bíblia, aí eu pegava o celular e começava. Aí não dava sono, tá? A garganta começa a secar, amor. Aí não dava sono, eu ali no celular, ó. Entendeu? Aí eu falava assim, digo, ó, tá vendo? O inimigo, meus irmãos, ele usa sempre uma estratégia ali. Uma estratégia para tirar o seu foco de estar lendo a Bíblia. O inimigo sempre vai tentar tirar você, vai lhe dar sono, vai lhe dar um cansaço. Remédio, ó, remédio. Caldo de cana. Eu comprei ontem na mão do irmão. E mastruz com algodão. Eu tô bebendo também, que a irmã Zumirinha fez pra mim, a irmã Zumira. Mastruz e algodão. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que estar meditando nessa palavra. Porque quando a gente está meditando nessa palavra, você está se enchendo de Deus, você está se enchendo de sabedoria, você está tendo entendimento da palavra. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quem não lê Bíblia, a Bíblia diz que você por exemplo, você vai estar no culto, vai vir um pregador de outro lugar, que você não conhece ele,
aparentemente ele vai estar demonstrando que é um homem de Deus, cheio de Deus, mas muitas das vezes ele vai estar pregando para você heresia. Vai estar dizendo, olha, dentro da palavra de Deus lá tá dizendo assim, assim, assim. E muitas das vezes não vai estar. E você meditando nessa palavra, meus irmãos, você vai ter entendimento. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Olha, a Lisângela teve uma live aqui que a Lisângela disse que eu como Bíblia, mais do que ela lê, mas só que não muito assim como eu leio, né? E assim, a pessoa, muitas das vezes, meu irmão, a pessoa olha pra mim, vê assim, eu quietinho, caladinho. E assim, isso aí é um abestado, né? Isso aí é um abestado, não sabe de nada, não é nem espiritual. Eu demonstro. É porque o povo, irmãos, o povo só dá valor. Não que nós queira valor humano, porque eu quero o galardão é do céu, mas o Isaías não é o do humano, não. Porque o povo quer ver o poder na vida dos outros. Ele só acha que o Isaías é espiritual e eu sou espiritual se eu estiver rodando no mistério, no reteté, entregando recado. E Deus não usa a gente assim quando a gente quer. Deus usa o ser humano quando Ele quer. Agora o ser humano da terra que fica nesse movimento aí, que não é de Deus, eu não estou dizendo que certo movimento não é de Deus. Deus, Ele toma para quebrar macumba, toma sim. Quando Deus quer usar um ser humano, Deus toma. Entendeu? Agora, o ser humano, irmão, que quer dizer que é espiritual, ele fica querendo usar a Deus. E Deus ninguém usa, não. Então, eu prefiro obedecer a Deus, mas o Isaías, do que sacrificar. E o que o povo falar, ó, eu não tô nem aí. Eu obedeço. Meus irmãos, olha, eu lhe digo bem que, francamente, e não temendo de errar o que eu vou dizer. Eu vejo muitas pessoas, principalmente as mulheres, vou dizer assim, eu vou fazer que nem o pastor Zé. Não é julgamento não, é Bíblia, né? Eu não estou julgando não, eu vou dentro da palavra de Deus, eu vou dentro da palavra. Porque contra a palavra de Deus, meu irmão, não tem questionamento, não tem argumento, não tem. Não tem nada contra a palavra de Deus. Assim, eu não sou contra quem vive nessas coisas, negócio de movimento, de estar rodando, de estar sapateando dentro da igreja, rodando igual o peão. Eu não sou contra não, deixa ele lá, eles e Deus, entendeu? Porque eu vou pela palavra, porque a palavra de Deus diz, lá em Atos 2, que quando aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, eles não estavam rodando, eles não estavam pulando, eles não estavam sapateando. A Bíblia diz que eles estavam assentados dentro de um lugar lá, que a Bíblia fala, eles estavam assentados, orando a Deus, quando veio do céu o poder de Deus, um fogo, e o fogo foi espalhado entre eles lá, que estava ali, os irmãos estavam orando e jejuando, e Deus fez eles falar em línguas, e foram repartidos a língua entre si, porque ali estava vários povos ali. A mesma Bíblia fala lá em Atos, a Bíblia fala que eram vários povos que estavam ali reunidos, e cada um falou a língua da sua terra. Lá fala sobre Capadócia, Ásia, Síria, várias partes de cidades e povos. Cada um falou as suas línguas. E os que estavam de fora viram eles ali falando em línguas. Aí uns pensaram que eles estavam até embriagados. Olha, eles estão embriagados uma hora dessa. Pensaram que eles tinham bebido era vinho. Aí o próprio Senhor pegou Pedro em autoridade e falou para eles, falou: varões galileus, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. E isso está se cumprindo lá, quando fala lá em Joel. Se não me fala a memória, parece que é Joel 3,7, se não me fala a memória. Que diz que ali estava se cumprindo a profecia que falava que o Senhor iria derramar sobre o povo, sobre toda a carne, o Espírito dele para encher de autoridade aquele povo. E aquilo estava sendo cumprido. A profecia de Joel. E hoje, meus irmãos, o pessoal diz que está cheio do Espírito Santo,
Estão tudo falando em língua. Falando em língua, rodando. Estão tudo falando em língua dentro da igreja. 5, 6, 10 pessoas e não tem intérprete. Cadê os intérpretes que não tem? Então é bagunça, irmão, é movimento. E muitas das vezes, meus irmãos, aquela pessoa que diz que está ali cheio do Espírito Santo, rodando e falando em línguas, porque o inimigo também, meus irmãos, ele imita as línguas de Deus. Ele imita, entendeu? O inimigo imita. E muitas das vezes aquela pessoa que está ali rodando, ou está sapateando e falando em línguas, muitas vezes não é nem a língua de Deus. É o próprio Satanás. A palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se não me falha a memória. Que lá o Senhor vai repartir as línguas entre eles, que cada um é um dom. O dom de profetizar, o dom de falar em línguas, o dom de visão, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom da palavra de sabedoria. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, se não me falha a memória. Mas é assim, a gente tem que ter, também ainda ter o dom de discernimento de espírito. Quem tem, meus irmãos, o dom do Espírito Santo, o dom de discernimento, nunca vai ser enganado, nem pelo diabo não vai ser enganado, nem pelo homem. Porque muitas vezes o homem diz que está ali cheio do Espírito Santo, mas está enganando aqueles que estão ali ao seu redor, para mostrar que tem poder, meus irmãos. Igual o irmão Galvão, é só conversa, irmã Elisângela. O irmão Galvão, eu gosto dele. Que é o esposo da irmã Zumira, a gente conversa muito. Eu gosto muito, eu gosto de ir para lá conversar com ele, entendeu? Com a irmã Zumira. E assim, a gente tem que ter, meus irmãos, pedir para Deus o dom do discernimento de espírito. Quem tem esse dom, meus irmãos? É um dom muito, eu acho assim, um dom maravilhoso, porque você não vai ser enganado pelo diabo e você vai ter assim, vai saber discernir ali as coisas. 36 minutos. Você vai ter o dom de discernimento que ali, se é Deus que está usando, ou se é o diabo que está usando a pessoa para dizer que está sendo usado por Deus, que está cheio de Deus. Meus irmãos... Eu sou preparada, né, Zé? Sou preparada. Eu sou usado. Sou usada, aí se engrandece com aquilo. Igual a Elisângela falou aqui, muitas pessoas, meus irmãos, que diz que é usado por Deus, ele quer se engrandecer, quer mostrar que tem poder. Porque assim... E tem valor, né, Zé? Para muitos. E a pessoa só dá valor para aqueles que diz que tá cheio de poder ali, tá rodando, sapateando e fazendo aquele reteté. Ó, meus irmãos, esse povo é muito agendado, né, Isaías? Eu digo para vocês, esse negócio de reteté não é de Deus. Eu lhe digo sem medo de errar, porque eu já fiz um estudo falando sobre esse reteté. A Bíblia não, mas eu fiz um estudo. A Bíblia não fala sobre o reteté. O que é o reteté? Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, lá não fala. Mas eu fiz um estudo no YouTube, de vez em quando, assim, quando tem uma coisa que eu vejo ali, uma coisa diferente, que eu digo assim, ó, isso aqui não é de Deus. Eu vou lá no YouTube, digito, né, falando ali e tal, e lá aparece, dizendo. Aí tem muita gente que vai dizer assim, mas esse negócio de estudo aí, de negócio de teologia, não sei o que, isso aí é para abrir mais a mente, para você ter mais sabedoria. Só que isso aí, meus irmãos, esse negócio de teologia, como é que é mais que é? É as hermenêuticas, é a sabedoria da ciência humana, a sabedoria humana, isso aí. Eu quero a espiritual, entendeu? De Jesus. Porque é isso que eu quero. Eu já li na Bíblia já que os profetas, os discípulos de Deus, os apóstolos ali, tudinho não tinha esse negócio de teologia, não tinha esse negócio de hermenêutica. Isso é para falar bonito. Aqueles lá que eram os fariseus, os anciões. Deus é simples. O discípulo de Deus tudo era simples. E era cheio de sabedoria da parte de Deus, do Espírito Santo. Que o Espírito Santo derrama o poder em você. A sabedoria, o entendimento. Os próprios fariseus, meus irmãos, quando Jesus estava lá no templo ensinando a palavra de Deus. Zé, tu tá engasgado, é? Irmãos, ele tava bonzinho falando dentro de casa. É quando ele pega para. Na hora que eu começo, mas isso é. Na hora que começa. Isso é o inimigo, Zé. É o inimigo, mas ele não vai me parar, não. Porque eu tenho Deus na minha vida. Ele medita de boa, fica. Minha filha, eu tô bem ali dentro. Ele, minha filha, eu encontrei bem aqui na palavra de Deus dizendo assim, assim, assim. Tu acredita? Vem aqui ver. Aí ele vai e me diz, aí tá bonzinho. Aí eu na hora marco, que começa a pregar. Você vê o tanto que o diabo é sujo, né? A gente não pode aí, parar. meus irmãos, o que eu quero dizer, esse negócio de movimento não é de Deus. Não é de Deus esse negócio de, olha, então, bora ali tem um reteté diferente. Olha. Cuidado. Cuidado.
Deus está ali, Deus está a própria Bíblia fala lá em Coríntios mesmo, que fala, se alguém dizer, olha, Jesus está ali, Jesus está acolá tem um movimento diferente, olha, a própria Bíblia fala lá em Coríntios, que diz que se um anjo vier do céu e descer aqui na terra e pregar outro evangelho, não escute. Além do que já está aqui, olha. Além disso aqui, não escute não, porque aquilo ali não é de Deus. A própria Bíblia fala, se um anjo ou uma pessoa dentre nós querer pregar outro evangelho, meus irmãos, rapaz, tá tá forte, ó, mas não vai parar não. Que seja anátema, né? A Bíblia condena quem quer pregar outro evangelho. A Bíblia diz seja anátema, seja anátema. O que quer dizer anátema? Seja maldito. A própria palavra do Senhor fala, seja maldito. Outra pessoa que queira pregar outro evangelho, outras doutrinas, outras coisas que não provém do Espírito Santo de Deus, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, né? Olha, meus irmãos, essa pessoa. Tem umas pessoas aí e tudo que reluz é ouro, né? Tem umas pessoas que, assim, que hoje em dia o pessoal chama de coach, né? Os coach. Eles não pregam verdadeiramente o que está aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela prega para você, eles não pregam sobre libertação, sobre a pessoa se converter, largar essas coisas do mundo, renunciar ao pecado, renunciar à carnalidade, né, irmão? Eles não pregam isso. Quem prega isso, que prega sobre libertação, sobre pecado, sobre convertimento, é só as pessoas que Deus usa para assim, na parte da libertação. Os coaches, eles só pregam assim, umas palavras de autoajuda para querer levantar o seu ego, para dizer que você pode, que Deus vai lhe abençoar, que Deus só quer seu coração, que Deus só quer o seu coração. Não. Deus não quer sacrifícios. Irmãos, abra seu coração, que Jesus ele tem o poder de lhe dar isso, daquilo, ele tem, mas ele quer convenção de verdade, tá? O pastor Ziel, eu gosto de ouvir as pregações dele, que o pastor Ziel, ele é muito sábio, assim, nas palavras. Ele é professor de teologia, mas eu não sou contra. Quem prega teologia eles lá, né? Eles lá. A única teologia que eu quero é que venha, olha, do céu, sabedoria. Teologia não, sabedoria do céu. É a única coisa que eu quero que venha pra mim, pra minha vida do dia a dia, pra mim estar ensinando os irmãos. Eu só quero sabedoria do céu. Eu sempre peço pro Senhor, porque lá em Tiago 1,5 fala: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai lhe dar, meu irmão. Não peça duvidando, porque se você pede a sabedoria para Deus e duvida, a própria palavra do Senhor fala lá em Tiago, que é como se fosse a onda do mar. Você é como a onda do mar. A onda do mar não é assim, vai e volta. Você vai ser daquele jeito. Então nós temos que orar a Deus e ter a convicção que Deus vai lhe dar a sabedoria que você tanto pede para Ele. Peça, meu irmão, peça em oração. É verdade. Então é assim, meus irmãos, o pastor Ziel, ele é muito sábio. Deus usa muito ele na palavra. Eu gosto de... E outra, rapaz, tá forte. Repreende, Isaías. Bota a mão e repreende. Tava bonzinho. É só pregar a palavra, o inimigo fica jogando pesado. Bota a mão e repreende esse capeta. É assim. Repreende mesmo, mas... Ontem eu tava com uma dor, irmão. Me deu uma dor tão forte aqui nos meus rins, que foi obrigado eu fazer oração. Clama a mim e respondeste ele. Eita, Jesus, arrepende esse mal. Bota a mão e repreende. Em nome de Jesus, Senhor, arrepende essa... Porque, irmão, o diabo ele não vai tocar naqueles que estão ali, não. De qualquer jeito, coceira, não. Essa torcida na garganta, meu pai. O diabo, irmãos, ele só vai querer atingir, querer tocar, perseguir aqueles que estão ali, ó. Falando de Deus de verdade, dentro sendo a vontade de Deus. Porque os que estão fazendo de qualquer jeito tá agradando o diabo. O diabo ele não vai incomodar o diabo, não. Sabe? Aí, meus irmãos, o que eu quero dizer é assim, que através das pregações do pastor Ziel, eu aprendi eu aprendi muito, assim, com ele, e orando, pedindo a Deus para Deus me dar sabedoria. E não só o pastor Ziel, Zé. E não só o pastor Ziel, tem outros pastores que eu gosto de assistir, assim. Eu assisto, não tem que, porque eles estão ali é um culto dentro da nossa casa, entendeu? É um culto dentro da nossa casa. Você assistir um pastor pregar, é um culto dentro da sua casa. Entendeu?
Tem gente que... Anota as passagens. Eu pegava um Vai lá livro, na meus Bíblia. irmãos. Olha, eu pegava a Bíblia. Não sei se era essa ou era outra. Era preta, Era outra. pretinha. A do... Que o irmão Galvão me deu, tá vendo? A Bíblia Thompson, que ele me deu. A Bíblia boa. Aí, meus irmãos, eu pegava o cadernozinho aqui, ó. Eu abria aqui e ficava, ó. Pegava aqui a canetinha. Ia meditar naquela passagem. Aí o marcada. pastor pregando ali. Isso aí eu peguei pra mim. E através disso, olha. Hoje, o que eu sei pregar, o que eu sei falar da Bíblia, eu aprendi foi assistindo os cultos dele. Anotava aqui no caderno aqui, ó. Enchia. Tinha vez que eu enchia, era 3 folhas assim, ó. De passagens. Aí eu ia, pegava, ia lá pra Bíblia, ó. Ia marcando. Ia lendo, marcando e meditando. E ali, ó, eu ia adquirindo, ó, sabedoria. Eu ia gravando aqueles versículos que era importante. Entendeu? Eu digo, isso aqui um dia eu vou pregar. Eu pensava assim, ó. Um dia eu vou pregar essa palavra bem aqui que eu tô lendo aqui um dia. E eu sempre dizia assim, eu falava pro Senhor, eu digo, Senhor, eu acho tão bonita assim uma pessoa que prega a tua palavra, verdadeiramente ali em cima do altar, na sinceridade, sendo verdadeiro. Eu acho tão bonito. Eu queria isso pra mim, meu Pai. Me ensina, Senhor, ser assim também usado na tua palavra. Sabe por que o Isaías fazia isso, irmão? Porque nós nunca tivemos assim mesmo uma pessoa mesmo, como líder, que nos ajudasse a dizer assim, Melisângela, um jejum é assim. Irmão Isaías, a gente lê a Bíblia assim. Irmão Isaías, a gente vai por aqui. Nós nunca teve, irmãos. Então nós tivemos que aprender, metendo as caras, sabe? Abrindo a Bíblia, estudando. Nós tivemos assim... a própria experiência da gente mesmo, não porque ninguém ensinou, que ninguém ajudou. Nós tivemos muita experiência, irmão, assim, durante a nossa caminhada, né, sendo cristãos, verdadeiramente genuínos na nossa caminhada, vai lá, na nossa caminhada. Então é assim, a gente não tinha assim a pessoa para instruir nós, entendeu? Assim, para... Nós tivemos um pastor Franco, né? Pastor Franco, a gente não tem o que dizer dele, não. Graças a Deus. Nós assim... Ele foi um pastor lá que tinha, cuidou. olha, meus irmãos, eu vou dizer bem aqui para Nós vocês. saímos para viver as experiências que Deus queria que nós vivêssemos. O que faz uma igreja ser uma igreja avivada, viva, não é esse movimento, tá chamando os irmãos para tá cantando ali, bota tipo assim, olha, a vigília da noite. A vigília do poder. É. A vigília do poder. Não sei o que, venha pra cá que você vai ser liberto. Não sei o que, não sei o que. Olha, esse negócio de muito movimento, cantar. Muitas das vezes, meus irmãos, é assim. Tem muitos irmãos ali, aparentemente pra você, ele demonstra ser um homem e mulher de Deus. É um homem e mulher de Deus. Mas por trás ele tá... Só que aqui eu não tô me referindo a ninguém, tá entendendo? Tá enganando, né? Ele tá enganando. Eu não tô me referindo a ninguém aqui. Eu não tô me referindo nem a fulano, nem a ciclano, nem a pastor, nem a pastora. Eu não tô me referindo aqui a ninguém. Eu sou apenas o que eu vejo. O que eu vejo no meio evangélico. No meio evangélico, esses escândalos que tem muitos por aí. Você vai ver uma pregadora com na fé, a pregadora... Até pastora, eu vi agora, essa semana, não foi, filho? Uma pastora. E outra, e era um... Não sei se era um obreiro ou era um que trabalhava com ela numa empresa lá. Os dois foram o próprio marido da pastora lá. Não vou nem me referir pastor, não vou botar nem pastor nem pastora aqui não. Uma pessoa que dizia ser crente, mas outro que era crente. Aí a mulher pega lá aquela pessoa que trabalha com ela, ou da própria igreja, e foram pro motel. E o próprio marido pegou a esposa que diz ser evangélica. Não fraga com esse Pegou com ele lá no motel, meus irmãos. Olha só o escândalo, meus irmãos. E ele estava em cima do altar pregando a palavra. Cadê o discernimento da igreja? E essa pessoa lá, essa pessoa é da igreja, prega a palavra de Deus, demonstra ser uma coisa e ó, o que estava fazendo por trás. Tanto ela como o obreiro lá, ou a pessoa que trabalha com ela lá, entendeu? É através dessas coisas que acontecem que a fé de muitos, que a Bíblia diz que vai haver muitos escândalos, de tanto ter escândalo, meu irmão, no meio do povo ali, que diz ser evangélico, ser povo de Deus, que o evangelho vai, tipo assim, tendo descredibilidade, a pessoa não vai tendo mais, porque antigamente, meus irmãos, você pode ver que quando um profeta ia visitar uma pessoa,
no meio do caminho, assim, que por acaso ele visse aquele profeta, eles já ficaram com medo, entendeu? Ficaram com medo do profeta. Eles queriam saber o que era aquela visita do profeta na casa deles. Eles perguntaram, é de bem ou de mal a tua vinda aqui? É, justamente. Olha, eu vou citar um bem aqui. Samuel, o profeta Samuel, foi lá na casa do pai de Davi, de Jessé, né, amor? Na casa de Jessé. Aí a esposa dele viu ele vindo. A esposa de Jessé viu o profeta Samuel indo na casa dele lá. Aí ela foi e lhe perguntou: profeta, é de bem ou de mal a sua visita aqui? Aí ele mandou: sabe, calma, que é de bem, né? Porque o Senhor mandou o profeta Samuel ir lá na casa do pai dele, ungir ele a rei. Porque o rei que naquele tempo, do tempo de Samuel, que estava governando lá o povo de Israel, era Saul. E Saul tinha de desagradado a Deus, desobedecido a Deus. E Deus ia constituir um rei para ele, de acordo com o coração dele. Que aquele rei que estava lá foi o que o povo pediu naquele tempo. Nós queremos um rei, Senhor. Um rei para nos governar, entendeu? Então o Senhor falou, através de Samuel. Samuel falou assim: olha, Deus está deixando vocês livres. Deixando vocês livres, sem rei, sem juiz. Deus está deixando vocês livres. Mas se vocês quiserem um rei para vocês, o rei, olha, vai mandar em vocês. Muitas das vezes vai prender vocês, açoitar vocês. Vai querer, ó, impostos de vocês. Vai impor imposto para vocês. Não, aí o povo disse: não, mas nós queremos assim mesmo. Nós queremos um rei. Então assim o Senhor foi constituir um rei para eles, de acordo com a vontade do povo. Mas o rei que Deus queria para o povo de Israel era Davi. Porque Davi diz lá na passagem que Davi era segundo o coração de Deus, no livro de Salmo, né, que fala. E era o menor da casa, né? E era o menorzinho, era o desprezado. Era o que ninguém dava por ele. Ele não tinha aparência bonita, como diz a palavra. Ele não tinha aparência bonita, ele era ruivo, cheio de sarna no rosto. Então, meus irmãos, vamos finalizar a live, porque a live já tá bem longa. Ó. Deixa eu ver. Não, é 50, ruim para postar, irmão, 52. Quando o vídeo é longo. Por isso que eu gosto de fazer live. Então, meus irmãos, para finalizar aqui, nós vamos gravar outro vídeo que eu vou tá ministrando a palavra de Deus, a respeito da palavra de Deus e o que Deus quer para nós ouvir, meditar e fazer conforme está escrito aqui, entendeu? Então é isso, meus irmãos. Vocês que vão ver este vídeo, eu não sei que hora, se é de dia ou se é de noite, entendeu? Mas que essas palavras que eu e minha esposa estamos falando para vocês, meus irmãos, nós estamos falando aqui para abrir a mente de vocês. Isso é uma obrigação para todo servo de Deus. Não importa se é pregador, ou se é pastor, ou se é pastora. Se você agrade ou não. Se você agrade ou não. A Bíblia diz que nós temos que pregar não para agradar o homem. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,4. Nós temos que pregar essa palavra, meus irmãos, não para agradar o homem, nem que desagrade o seu líder. Mas você tem que fazer conforme está aqui a palavra e conforme a vontade de Deus. Porque hoje em dia, meus irmãos, os líderes daqui da terra estão todos corrompidos. Só fazendo movimento, irmão. Eles muitas das vezes não pregam nem a verdade. Eu não gosto daquilo, eles pregam meia verdade, porque muitos deles não querem pregar a verdade para você se libertar, sobre libertação, com medo disso aqui, ó. E perder o dinheiro seu, a sua lã. E a igreja ficar vazia. Olha, tem pastores aí, meus irmãos. Nossa, isso aqui é uma verdade, não é julgamento. Isso aqui é uma verdade, eu não estou julgando ninguém. Isso aí é bíblico, isso aí. Eu não estou julgando ninguém, isso aqui também é bíblico. Tá lá Deus vai cobrar de vocês, pastores, viu? Tá lá em Jeremias. Vai cobrar. Tá lá em Jeremias que diz que a palavra do Senhor diz assim: ai daquele pastor que dispersa as ovelhas do Senhor. Isso aqui quem tá falando é eu, não é a Bíblia. Que diz que é lá em Jeremias 23 que fala que ai daquele pastor que dispersa as ovelhas do Senhor, porque o Senhor naquele grande dia, o Senhor vai cobrar dele. Se ele visitou a ovelha que estava enferma, se ele ensinou a ovelha, se ajudou a ovelha. Muitas das vezes as ovelhas estão dentro da igreja, você vê ela ali feliz, demonstrando feliz, mas aparentemente elas estão passando, muitas das vezes, estão passando necessidade dentro da casa delas. Porque muitas vezes o irmão ou a irmã não trabalha, ou estão desempregados, estão passando por dificuldade financeira.
A Bíblia diz, meus irmãos, se você tem bens materiais, bens materiais que eu digo isso aqui, tá na Bíblia isso. E se você vê o seu irmãozinho passando necessidade e você não ajuda ele, a Bíblia diz que você já pecou. Se você tem que ajudar o seu irmão do alimento cotidiano, que é o de comer, de se vestir. Você tem que ajudar o seu irmão que está passando por necessidade ali, entendeu? A Elisângela, mas eu não fizemos isso, meus irmãos. Nós ajudamos muitas pessoas que hoje viraram as costas, que hoje nem fala com nós, entendeu? Eu não tô aqui falando. Estão aí pregando, viu, irmão? Estão aí pregando, ó. Mas é intrigado com os irmãos. E eu não tô falando isso aqui para querer demonstrar porque nós ajudamos, não. Nós estamos falando isso porque nós temos que ajudar o nosso próximo. Nós temos que ajudar o nosso próximo. Ali, tipo assim, o seu irmão, o que você tá... Isso aqui é para os líderes. Isso aqui é para o líder que eu tô dizendo. Você tem líder, se você souber o tanto que uma visita na casa da sua ovelha, ele se alegra tanto. Se você souber o tanto, uma visita numa ovelha sua, ele vai se alegrar com aquela sua visita. Às vezes o pastor mora longe, Isaías. Não, mas... A pastora mora longe. Mas isso não... Às vezes não tem tempo, isso Isaías. não existe. Olha... Tô dizendo, irmão, mas é a verdade que eu tô dizendo aqui pra isso ele. Não existe. Isso não existe, negócio de... porque o pastor mora longe, porque você... Eu moro longe, mas eu tô nos cultos. Eu não tô indo agora porque eu tô operada. Você pode ver, e ele não quer ir pra irmãos, igreja, porque é ele que me leva pro você hospital. Você pode ver que... só que é dificilmente você ver isso. Você vê um pastor que não tem um carro, que não tem uma moto, que ele possa ir visitar a sua ovelha. É dificilmente você não ver um pastor sem um transporte. É difícil. É mesmo. Mas muito deles tem carro, tem moto, tem uma casa boa, entendeu? E aqui, meus irmãos, eu vou dizer pra vocês, eu não tô me referindo a ninguém, não. Temos que ser hospitaleiro, irmãos. A Bíblia, justamente, isso aqui a Carolina Seja falou. um pastor e uma pastora hospitaleiro. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser hospitaleiros, saber apaziguar os irmãos, você saber receber na sua casa, você ir na casa do seu irmão, visitar, ver o que ele está passando. Se você puder ajudar numa cesta básica, 2 cestas básicas, dê para o seu irmão, para ele, naquele momento de dificuldade que ele está passando, ajude. Se não for em alimento, dê também dinheiro, assim, ajuda assim, ó irmão, isso aqui é para você, não precisa falar para ninguém, aqui é só para você, entre eu, você e Deus. Não precisa falar, dizer, olha, o irmão ele me deu tanto para mim, não precisa dizer isso não. Fui lá na irmã Elisângela, vi lá, tá só pela misericórdia. Irmão, tem pastor desse jeito, irmão, tá lá só na graça. Eu tive que tirar 100 real, 200, 300 e dar lá para ela, irmão, porque não tinha nada. Aí ela quer se engrandecer na desgraça dos outros, quer contar pros outros. E a gente, irmão, não tá falando aqui, que a gente acabou falando, né, sobre líderes que não apacenta, que não são hospitaleiros. Não é falando a respeito dos nossos não, tá? Não é referindo à congregação, não é referindo aos nossos não, porque os nossos, eles aqui acolá pergunta, né, manda mensagem, como é que tá as meninas, como é que tá a gente. Só que nem sempre eles vêm aqui em casa, porque eu também eu entendo. Eles moram longe e tudo, então eu nem... Irmãos, eu quer saber de uma verdade, sem hipocrisia de minha parte, eu não cobro, assim, como que diz, eu vou morrer porque o pastor não me visitou. Eu vou aqui ficar triste, eu vou me isolar, eu não vou mais para a igreja, eu não sei o que, porque meu pastor me abandonou, não me visitou. Irmãos, o teu pastor é Jesus. O teu pastor é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque tem coisas que nós passamos na nossa vida, irmão. Não que você não tenha que obedecer aos seus líderes. Porque são autoridade constituída por Deus. E quando Deus constitui, tá? São autoridade que você tem que respeitar. E nós respeitamos isso. E tem gente, meus irmãos, entendeu? que diz... Já tá quase com 60. Vai dar um trabalhão para poder tá em 50, publicar. 58, depois, né? Uhum. Meus irmãos, eu lhes digo bem que, sem medo de errar, que eu vou pela Bíblia, que a Bíblia contra ela não tem argumento, né? Não tem argumento e nem questionamento. A própria Bíblia fala, acho que é em Hebreus, se não me falha a memória, em Hebreus, que diz que Deus constituiu os líderes, os governadores aqui, líderes, que é para nós obedecer a eles. Tem muitas pessoas que se levantam contra os líderes, sai da igreja, entendeu? E quer abrir uma obra para ela, para a pessoa, e diz assim, ali ele não me aceita por isso e por isso.
Porque, então eu estou sentindo de abrir um ministério. tô sentindo de abrir Deus vai colocar uma obra na minha mão. Olha, meu irmão, isso nunca passou pela minha cabeça. E nem pela Negócio minha. de querer abrir uma obra. Se Deus tem uma obra para mim, que não seja agora no nosso tempo, seja no tempo dele, se Deus der para nós, amém. Eu tô aqui é para isso. Ele vai preparar, capacitar Ele vai e fazer no tempo dele, na hora dele. Isso, vai me preparar, vai me capacitar. Não que agora no momento eu não estou sendo capacitado, não tenho capacidade. Eu tenho sim aqui, ó, quem vai me capacitar, ó, é a palavra de Deus e ele. E quem tem chamado, irmão, ele não quer. A Bíblia fala lá em Hebreus. Quem tem chamado, ele nunca quer. Hebreus 5:4 é 4:5 que fala aqui, diz que assim, olha, ninguém toma essa honra para si, a não ser que Deus os chamou. Mas tem muitas pessoas que diz que tem chamado e não tem. Aí já tem uns que tem chamado e não quer. Entendeu? Aqueles que se promovem dizendo que tem chamado é porque não tem. Aí já aqueles que ficam recuando e não querendo é porque Deus chamou. Mas Deus vai colocar a pessoa em certo lugar para tomar conta da obra no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, meus irmãos, é perfeito. Nós somos falhos. Nós quer, por exemplo, tipo assim, nós quer uma coisa para hoje, para agora, para amanhã. Não. É no tempo de Deus. Amém? Nós vamos... Já deu 1 hora, certo? Vamos finalizar, irmãos, porque o vídeo tá longo. Meus irmãos, longo. fica para vocês essas palavras que eu falei aqui, para vocês, que vocês peguem para vocês, medite nela. Isso aqui que eu tô falando para vocês, meus irmãos, não é querendo me amostrar para dizer que sou sábio na palavra, não. Pelo contrário, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Quem me usa é Deus, mas olha... Humildade sempre. Eu sou sempre humilde, porque a humildade vai longe. Agora a pessoa que é arrogante, é soberbo, quer ser orgulhoso, quer demonstrar que é sábio mais do que os outros, a própria palavra do Senhor fala lá em Efésios não, é Filipenses, que a gente tem que considerar os outros superior a nós. Embora que você seja um líder, mas se alguém chegar para nos dizer assim, olha pastor, pastora, Deus não está se agradando disso não, e o senhor está assim, e você não está agradando, olha, você receba essa repreensão, porque é Deus que está usando aquele irmãozinho, mas muitos líderes não aceitam, entendeu? Fique na paz do Senhor e ó, deixa o seu like, comente, se tiver alguém vendo esse vídeo novo, que viu ali por acaso, se inscreva, comente, compartilhe para outros irmãos, que essas palavras que eu falei aqui, mas a minha esposa, que venha a ser uma edificação para as suas vidas. E seja a boca de Deus na terra, independente de você agradar o ser humano. Pregue a palavra mesmo, tá? Mãe Timóteo fala, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, não importa quem, pregue. Amém? Amém? E é isso aí. Eu vou postar esse vídeo e jazinho, logo em seguida eu vou estar fazendo outro, pedindo para o Isaí arrancar ali, ó. A macaxeira. Com as raízes de macaxeira ali, dos pés de macaxeira que nós temos aqui no quintal quando nós plantamos. Viu, meus irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus, continue orando pela gente, intercedendo pela gente, que nós daqui também apresenta cada um dos irmãos, viu? É muito irmão pedindo oração, pedindo aí... Ó a minha Bíblia aí, ó. Uma palavra. Olha só a minha Bíblia aí, ó. Essa aqui tem poder, ó. Essa aqui tem poder. A palavra de Deus tem poder, ó. Poder. Pra queimar o diabo. E usar débito dele, né? Porque tem muita gente que empresta sua boca pra Satanás. Seja a boca de Deus, irmão, não boca do diabo na terra. E aqui também, enfim, eu quero aqui falar alguns nomes aqui que vem na minha cabeça, né, dos irmãos. Diga. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos que eu vou citar agora. É muitos. Ó, é muitos. O irmão Silas, que nos ajudou muito. Esse que o Senhor abençoe, prospere ele. A irmã Rose, o pastor Rubens, o irmão Roberval, a irmã lá de Canindé, filha, como é o nome dela? Irmã Marta. A irmã Marta. Irmã Marilene. A irmã Marilene. Irmã Alana. A irmã Alana, que de vez em quando conversa com a Elisângela. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, ricamente. Perdoa aqui se eu não lembrar o irmão também lá de Goiânia, como é o nome dele. O irmão Aldirã. O irmão... É muito, eu tenho que anotar. Como é, filho? Aquele que de vez em quando ele tá na nossa live. Que é lá aquele... Ah, um abraço também pra irmã Bárbara, viu? Irmã Bárbara, um cheiro, minha nega. Esqueci o nome dele, rapaz, ele mora lá em Goiânia. Como é o nome dele, filho? Ah, esqueci, não lembro não.
E eu quero agradecer os convites também, viu? Pra passear no Goiás, passear nos lugares que estão chamando a gente, que paga tudo. Que Deus abençoe todos. Que Deus eu prepara me perdoe aqui que se eu não falei o nome de outros, mas me perdoe aqui, meus irmãos. Entendeu? Me perdoe. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, que Deus possa, já que tu melhora dessa tua garganta, abençoar a vida de vocês em todas as áreas. Amém? Fique com Deus, meus irmãos, e pegue essas palavras para vocês. E crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém? Atos 16, 31. Que Deus te abençoe, meu irmão, e assista o vídeo por completo. Amém? Olha como é que está a situação aqui. Eita, meus irmãos, o cabelo tá precisando de hidratação, mas vamos cuidar do bichinho, né? Parei agora. Jesus vai trabalhar aqui no vaso. Cara do Isaac. Fiquem com Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo.